O Olhar Digital conversa hoje com Jack London, ele que é economista, empresário e autor do livro Adeus Facebook. Jack, por que as pessoas deveriam dar adeus ao Facebook e dar bom dia ao futuro, como você sugere? O livro trata da forma como as redes sociais vão se superpondo ao longo do tempo. É um fenômeno natural na internet, elas vão se substituindo e agora ainda mais, provavelmente todas elas serão substituídas por aplicativos. No caso do Facebook é nítido o momento do envelhecimento do site. Hoje a maior parte dos usuários do site tem mais de 45 anos. Então há um esforço grande do Facebook para tentar se atualizar, se renovar. Praticamente todo mês o Facebook muda a sua diagramação. Ontem, por exemplo, eles anunciaram de novo que estão mudando a primeira página, né? Porque eles não estão conseguindo recuperar o público mais jovem, que já migrou para os aplicativos, né? O fenômeno que a gente teve recente, que foi chamado e teve muita atenção na imprensa, eu vi algumas manchetes: Facebook comprou o WhatsApp. Mas foi um processo estranho aqui de mimetismo simbiótico na minha cabeça. Todas essas matérias eu acabei lendo ao contrário. Eu acho que foi o WhatsApp que comprou o Facebook. Por quê? Porque o Facebook, ao comprar o WhatsApp, ele reconhece que não estava bem. Ora, se ele estivesse bem com os jovens, ele não precisava comprar o WhatsApp. Entre os políticos há uma frase famosa que é a seguinte: nunca nomeie para um cargo alguém tão forte que você não pode demitir depois. O WhatsApp está com 500 milhões de usuários. 300 milhões desses usuários entraram no WhatsApp nos últimos 2 anos, enquanto que a média de usuários do Facebook nos últimos 3 anos aumentou uma média de 70 milhões por ano. O Facebook já chegou no limite do seu crescimento. Isso, inclusive, é um acontecimento que vira o foco sobre a questão do WhatsApp. Eles podem ter gasto 19 bilhões de dólares e o usuário do WhatsApp não ir para o Facebook, não haver nenhum ganho de escala. Então, a compra do WhatsApp, o único objetivo dela é rejuvenescer o Facebook. Ninguém conseguiu isso até hoje na história da internet. Nós temos aí o cemitério da internet é vasto, não é? Nós temos aí o Netscape, que era o maior conectador, não é, de computadores na Terra, desapareceu. O Yahoo foi quase a nocaute. A American Online era o maior provedor do mundo. Second Life, GeoCities. Quem não tinha um sitezinho pendurado no GeoCities há 8 anos atrás, a impressão que você tinha era que o GeoCities ia ser o maior site do mundo. Acabou. Essa morte de sites é uma coisa corriqueira na internet. Faz parte do negócio da internet, o rápido crescimento, rápida expansão, depois uma fase de estagnação e um descenso também muito rápido. Acho que os jovens hoje estão mais interessados em usar aplicativos para se comunicarem, porque são mais controláveis, fazem comunidades menores, não é? O que a gente brinca entre nós, pessoal de tecnologia, é que a menina de 16 anos não quer estar no mesmo site do que a avó dela, que posta as fotos dela todo fim de semana quando ela vai na casa da vovó. São ambientes diferentes e é perfeitamente natural, não é? Uma menina de 16 anos lê um livro e um de 60 lê outro. E por que eles têm que usar o mesmo site? Para resolver esse problema, o Facebook anunciou a iniciativa que pretende levar a internet
para as outras 3 bilhões de pessoas que hoje estão desconectadas. Você acha que vai dar certo isso? Olha, essa ideia não é nova, né? Não sei se você lembra, há mais ou menos 10 anos atrás, o Bill Gates anunciou exatamente essa ideia. Só que na cabeça dele, na época, era uma outra tecnologia. Ele anunciou que a Microsoft, junto com a NASA, iam criar uma estrutura de satélites geoestacionários de baixa altitude, que iam levar a internet ao mundo inteiro. Mesma ideia, né? Esses satélites eles não se moveriam e que, portanto, toda a Terra teria o sinal da internet. Sumiu, desapareceu. É uma tarefa extremamente cara, é uma tarefa, de certa maneira, pouco viável, porque o que acontece com essas áreas, em que hoje você ainda não tem acesso à tecnologia, é que elas são parcamente habitadas. Não é? Um sinal da internet no deserto do Saara, no deserto de Gobi, no deserto de Atacama, ou no norte do Canadá. Qual é o objetivo de você fazer isso? Então, você acha que é uma tarefa possível? Possível é, do ponto de vista tecnológico. Ele agora está propondo fazer isso com os drones, né? É mais barato do que satélite geoestacionário. Mas eu não acho que isso vai continuar como uma prioridade para o Facebook. Além do adeus ao Facebook, Jack, você propõe no livro reflexões de desapego a outras plataformas, como Google, Twitter, e inclusive você arrisca que daqui a 15, 20 anos elas deverão deixar de existir na forma como as conhecemos hoje. Queria que você comentasse sobre isso. O que eu acho é que o papel dos buscadores na internet vai diminuir com o tempo. Haverá softwares, haverá novas formas de você acessar o que você quer diretamente, sem passar pelos buscadores. Mas mais do que isso, acho que a linguagem digital já está envelhecendo. Nós passamos no mundo, desde que começamos a falar, por 4 linguagens. A linguagem oral, a linguagem escrita, não reproduzível, mais ou menos 4.000 anos atrás. Depois a linguagem escrita reproduzível, o nosso Gutenberg, há 500 anos atrás. E a linguagem digital, que começou mais ou menos em 1930, 35, e já está chegando nos seus 80 anos. Ela só se popularizou nos anos 80, mas ela já existe há mais tempo. Existem várias pesquisas sendo feitas. O próprio Tim Berners-Lee está fazendo pesquisas e já acha que está próximo de outra linguagem, mais rápida, mais fácil, mais objetiva do que a linguagem da internet. Mas a que mais me chama a atenção é de um professor da Universidade de Harvard, chamado George Church. Ele é um médico físico especializado em genética e em genômica. Ele fez uma experiência, já foi feita, ele retirou 1 grama de DNA de uma pessoa e nessa grama de DNA ele inoculou informações e repôs aquela glândula, aquele pedacinho microscópio de DNA dentro da pessoa. E a pessoa passou a ter aquelas informações dentro dela. Ele afirma que com 4 gramas de DNA você vai saber tudo. Quem fizer este transplante de conhecimento será uma pessoa com todo o conhecimento do mundo. Claro que hoje isso custa $1 milhão para fazer um DNAzinho. Mas com os computadores foi assim também. Os primeiros computadores eram gigantescos, né? Com memórias desse tamaninho, menores do que nós temos nos nossos celulares, e custavam milhões e milhões de dólares. Se isso vingar, nós estamos caminhando para uma outra humanidade. Todos saberão tudo. Aí esta é uma possibilidade intrigante, né? Como será um mundo em que todos sabem tudo? Parece ficção científica,
Mas se eu estivesse aqui com você, nessa simpática pracinha, em 1958, dizendo para você que um dia vai ter um negócio que vai se chamar internet, e que você vai poder conectar bilhões de pessoas mundo afora, teria o mesmo sentido, não é? Seria uma ideia completamente absurda. Portanto, a possibilidade de existir a inteligência dentro do corpo é perfeitamente viável, como a internet foi viável e se estabeleceu. Acho que o limite para isso, para essa nova forma de comunicação planetária, é mais ou menos 15 a 20 anos. Ô Jack, mas apesar de todo esse entusiasmo com relação à internet, você levanta no livro algumas questões polêmicas que comparam as invenções do século XX, portanto a tecnologia digital, com invenções do século XIX, né? A eletricidade, as estradas. Como é que funciona essa ideia para você? A pergunta que se faz é a seguinte: quais foram as grandes tecnologias, as grandes transformações ocorridas no século XX? Do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de benfeitorias para a humanidade como um todo. Se você comparar isso com o século XIX, as benfeitorias do século XIX foram mais importantes. A mais importante delas é a luz. A gente vive hoje, para nós a luz é uma banalidade, é apertar um botão. Você sabe quando é que Nova York recebeu iluminação pública? 1896, quase no século XX. Antes disso, ela era uma aldeia que usava lamparina e faltava óleo. Era um brejo. E a luz elétrica fez com que a cidade se modificasse inteiramente. A reprodução do som de maneira profissional, feita pelo Edison, isso também não existia, não é? As estradas e as primeiras experiências com os carros, que também modificaram. O carro modifica o limite da sua vida. Sem o carro você vive numa vizinhança. Com o carro você amplia o mundo. Os aviões, né? Apesar do Santos Dumont ter voado em 1906, as experiências já vinham do século passado. Ela é uma invenção do século passado. O que foi inventado, entre aspas, no século XX? Eu acho que a maior invenção tecnológica do século XX é a fissão nuclear. É a mais forte, não é? Não é a internet. Ela é muito mais expressiva, porque ela é usada hoje de muitas formas, até para gerar energia, né? A fissão nuclear é o maior resultado prático de um trabalho científico do século XX. A internet talvez seja o segundo. A rua não mudou, o carro não mudou, a comida não mudou, não é? Nós comemos praticamente os mesmos alimentos, não é? Há invenções paralelas, mas que o mundo podia viver sem elas, podia. E nós já estamos, você veja só, há quase 15 anos do século XXI, e até agora não vimos nada de novo. A internet que você usa é a mesma, a geladeira é a mesma, o carro é o mesmo, a fissão nuclear é a mesma, a luz é a mesma, né? A única coisa que aconteceu no século XX que pode entrar para essa história é o acelerador de partículas, né? Chamado bóson de Higgs, a procura do bóson de Higgs. Ali tem uma experiência científica que pode mudar o mundo.